Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, tenho aí uma trajetória de 10 anos na área de RH, tenho hoje uma consultoria na área de gestão de pessoas que atende empresas aqui da minha região e também algumas de todo o Brasil. E também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. O nosso tema da live de hoje é sobre treinamento de pessoas, mais especificamente, né, dentro dessa metodologia que a gente já vem falando aí, que é a gestão de pessoas por competências. Então, vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre treinamento e, na verdade, é um tema que eu já trouxe aqui sob uma outra perspectiva. Então, quando eu trouxe essa temática aqui em outro momento, eu falei mais voltado para planejamento, né? Como planejar todo esse processo e estruturação de um treinamento. E sim, né? A gente não vai deixar de falar sobre planejamento hoje, a gente vai entrar, assim, nos pontos importantes sobre isso, mas eu quis trazer outros detalhes para que você saia daqui com a visão sistêmica. Então, tem bastante coisa para a gente falar sobre, mas a minha intenção aqui hoje foi trazer os pontos principais para a gente começar a refletir. Mais do que nunca, eu quero trazer aqui para vocês reflexões para que vocês saiam da zona de conforto do que vocês estão fazendo hoje ou do que vocês já aprenderam por aí e a gente possa pensar fora da caixa e entender quais coisas novas e metodologias assertivas a gente pode trazer para a realidade de cada um desses processos dentro do RH. Então, eu quero que você saia daqui hoje com uma visão de, poxa, já sei então como eu vou fazer um processo de treinamento que realmente dê resultado, que realmente seja assertivo. Entendi, né, os pontos principais, já consigo começar sim a me organizar e a me planejar com relação a isso, já consigo identificar onde eu estou errando, então esse é o principal foco aqui hoje. Eu espero que a gente consiga chegar nele até o final dessa live, tá? O que é então treinamento? Só para a gente começar. Treinamento até vou trazer aqui, vem do latim, que significa levar a fazer algo. Ou seja, eu vou levar uma pessoa a fazer algo que eu desejo que ela faça, ou que eu estou direcionando que ela faça. Quando a gente pensa em treinamento voltado aí para dentro das empresas, para as corporações, basicamente a gente vai levar as pessoas a fazerem melhor ou algo mais específico dentro, né, da atividade ou dentro da atuação dessas pessoas dentro da empresa. Então, tudo que eu vou treinar as pessoas dentro da empresa precisam sim estar diretamente ligados ao que a pessoa executa, ao que a pessoa faz, seja na parte mais literal, ou seja, na parte técnica mesmo de execução, seja na parte comportamental que também influencia a execução. Independentemente do que eu vou treinar, eu tenho que pensar no que eu quero levar essa pessoa a fazer. Então, esse planejamento de pensar, né, em qual é o objetivo daquele treinamento, de uma maneira mais específica, me permite, né, ter uma assertividade muito maior. E aí, o que eu quero treinar a pessoa é que é a chave da questão aqui. E é o maior diferencial dessa metodologia, que é o treinamento por competências, de outras, né, formas de se fazer treinamento, e eu quero trazer isso para vocês aqui hoje. A principal diferença é justamente o fato de que a gente não faz treinamento, não deve fazer treinamento. Primeiro, no achômetro. O que é treinamento no achômetro? Poxa, pelo que eu estou olhando, eu acho que as pessoas precisam ser treinadas nisso. Pelo que eu ando observando, eu penso que as pessoas acho que precisam disso. Também não pode ser definidas em cima de alguém me disse algo, em cima da opinião de uma pessoa ou de poucas pessoas. Então, o líder chega em mim e fala: olha, a minha equipe precisa de tal treinamento. Eu vou ignorar o líder? Claro que não, né? O líder é uma peça fundamental nesse processo de me passar informações, né, inteligentes e assertivas sobre a equipe dele. Mas eu não devo, pura e simplesmente, confiar de olhos fechados
e dar ali toda a minha confiança na visão do líder. Por quê? Não porque ele esteja de má fé ou porque ele seja um mau líder, nada disso. Mas porque o líder ele nem sempre está preparado para ter uma visão treinada para avaliar o que de fato precisa ser treinado. Significa que o que o líder diz que precisa ser treinado não precisa? Não significa. Mas é importante a gente entender se é prioridade. Além da gente fazer treinamentos, a gente precisa entender quais treinamentos são prioridade. Porque senão a gente fica gastando os recursos da empresa com treinamentos que para aquele momento não eram os primordiais. Para aquele momento não vai causar uma movimentação de mudança muito grande, porque não é o problema que está existindo ali que precisa ser resolvido. Então, treinamentos, a gente precisa ter duas preocupações máximas, e dentro delas tem algumas vertentes. Primeira preocupação máxima é entender se eu estou planejando meu treinamento em cima de informações que são seguras. Então, como a gente estava dizendo, nem em cima do achômetro, nem em cima da opinião de uma outra pessoa e nem em cima do que um colega de RH está fazendo e eu quero fazer porque eu acho legal. Então, poxa, meu colega, ele aplicou um treinamento de inteligência emocional que eu achei super legal e eu quero trazer isso para cá. Ok, significa que você tem que descartar essa possibilidade? Não necessariamente, mas eu tenho que pensar se realmente a empresa precisa, e aí entra nesse segundo ponto aqui, que é, o que é prioridade para a empresa? O que vai fazer diferença nesse momento que a empresa está vivendo? O que são problemas reais que a empresa está enfrentando agora? O que as pessoas ali dentro estão enfrentando agora e que precisa de intervenção? Então, muitas vezes a gente foca nossos recursos, seja esses recursos tempo ou dinheiro, né, em treinamentos que a empresa vê como desperdício. Por quê? Porque, de fato, são treinamentos legais, as pessoas até podem dizer que gostam, mas que não geram nenhuma mudança ali, não resolvem nenhum problema, não era prioridade, né, não era para o momento. E aí é que entra a questão da gente não ser profissionais replicadores, que são aqueles profissionais que só replicam algo, né? Continuam fazendo algo do jeito que estava sendo feito, faz algo que alguém disse para a gente fazer, reage, só fica reagindo. Então, surge um problema e eu vou resolver, surge alguém que me diz que precisa de um treinamento e eu faço, não existe um planejamento, não existe uma análise. Ser replicador não funciona mais na nossa área. A gente precisa ser estratégico. Estratégia tem tudo a ver com análise, com pensar, com olhar fora da caixa, com analisar. Então, é eu pegar essas informações e entender o que faz sentido, o que não faz, o que é prioridade, o que não é, como eu devo executar isso. Nem sempre a gente precisa fazer treinamentos todos iguais, todo mundo sentado nas cadeirinhas, olhando para alguém que está ali na frente falando e todo mundo anotando. Esse é um tipo de treinamento que funciona? Sim, mas é importante a gente pensar no assunto que a gente está querendo ensinar, no tipo de mudança que a gente quer causar e qual é a melhor metodologia de se treinar isso. Existem várias outras opções, né? Como dinâmicas, exercícios, jogos, enfim, coisas que a gente pode fazer que treinam as pessoas da mesma forma, no sentido de as pessoas vão aprender aquilo, mas dependendo do que elas precisam, existem formas mais eficazes de se ensinar. Até isso a gente tem que pensar. Então, cuidado para não só ficar replicando como um robô e parar de pensar. E às vezes a nossa rotina faz isso com a gente. Né? A gente entra num piloto automático e às vezes a gente esquece de parar e revisar o que a gente está fazendo. Então, acho que essas lives eu quis trazer como um momento de reflexão mesmo. Eu espero que esse seja o seu momento de parar e entender e refletir, né, o que precisa mudar no seu processo de treinamento. Então, eu ia só fazer uma introdução, acabou que, enfim, eu falei um monte, dei já um monte de spoiler, mas vamos continuar a tocar o barco, que vai ficar tudo mais claro mais para frente. Então, olha só, quais são os benefícios de ter, né, programas de treinamento, de fazer treinamento dentro das empresas? Então, primeiro, aumenta a produtividade. Se você está, de fato, treinando as pessoas no que elas precisam fazer
E dentro, né, atrelado ao que as pessoas estão atuando e entregando, ligada ao trabalho que elas exercem, então eu estou contribuindo sim para que elas encurtem caminhos, peguem atalhos, evite erros, ganhe agilidade. Isso tudo ajuda, né, diretamente na produtividade da pessoa. Então, sim, né, aumento de produtividade é um belo benefício de uma estrutura de treinamento bem feito. Outra coisa é manter as pessoas engajadas. Como é bom, né, você sentir que você está evoluindo, que você está aprendendo algo que você pode aplicar dentro da sua rotina e que isso vai ser bom para a sua atuação dentro da empresa, para o seu crescimento. Como é bom você entender que aquele treinamento foi um investimento, né, que a empresa está fazendo em você. Isso está diretamente ligado com a motivação e o engajamento que as pessoas têm com relação aos seus trabalhos e com relação à empresa, tá? Outro benefício bacana é que estimulando as pessoas a sempre estarem em melhoria contínua, em aprimoramento, em desenvolvimento de conhecimento, eu também estimulo as pessoas a trazerem inovações para a empresa, trazerem ideias novas. Então, quando as pessoas estão aprendendo, estão melhorando na sua atuação, estão de fato tendo um contato mais próximo com o que elas fazem, isso faz com que as pessoas comecem também a ter ideias, a pensar em algo ali do que ela está fazendo que pode melhorar, a trazer uma inovação, a estudar alguma coisa, né? A empresa pagar um curso externo, por exemplo, não precisa ser necessariamente só treinamentos internos. A empresa pode patrocinar as pessoas, inclusive muitos dos meus alunos do GPC, que é o meu curso, a empresa que pagou para eles fazerem parte, né, da BC, inclusive a gente tem grandes clientes aí, como Unimed, enfim, Bem Brasil, de cabeça assim, até difícil me lembrar de todos, mas a gente tem um portfólio até bacana de empresas que pagam o curso para os seus profissionais de RH se especializarem. E aí o que isso faz? Faz com que o profissional entre no curso, aprenda várias coisas novas, bacanas, assertivas, metodologia atual e leve isso para a empresa. Então, olha só como o treinamento, né, de uma maneira geral, faz com que as pessoas levem inovações e coisas, melhorias para a empresa. Isso é ótimo para a empresa, né, de uma maneira geral, é muito bacana para a empresa e para o colaborador também, porque ele se sente contribuindo, ele se sente de fato fazendo a diferença e criando mudança no ambiente em que ele se encontra. E isso motiva demais, tá? Ok, agora eu vou falar sobre algumas ruins, né? Algumas, não é malefícios, né? Mas coisas que podem acontecer quando os treinamentos eles não são aplicados ou quando eles são aplicados de uma maneira que não é assertiva. Porque o fato de eu estar aplicando o treinamento não significa que ele esteja atingindo resultados bons. Se ele não está sendo feito de maneira efetiva, talvez eu só estou tapando o sol com a peneira, né? Estou andando sem sair do lugar, andando numa esteira, gastando recursos da empresa e de fato nada está mudando. Então, é uma reflexão importante. O que isso pode gerar de consequência para a empresa? Primeiro, insatisfação, né, dos colaboradores, justamente porque o clima organizacional começa a ficar ruim, as pessoas começam a ficar insatisfeitas. Por quê? Porque não está tendo investimento nelas, elas sentem que não estão saindo do lugar, elas sentem que estão sempre, né, fazendo as mesmas coisas, que a empresa não as valoriza, ou estão fazendo treinamentos que na cabeça delas não estão fazendo diferença, não é algo que elas conseguem aplicar, ou que precisavam aplicar no momento, aí enxerga o treinamento como uma perda de tempo, né, enfim. Tudo isso é muito importante da gente pensar. Outra consequência é a alta rotatividade, né, porque se as pessoas ficam insatisfeitas, isso gera um clima organizacional que já começa, assim, a dar uma piorada. Consequentemente, né, tudo isso que a gente está falando são gatilhos importantíssimos para o aumento da rotatividade. Então, pessoas começam a ser atraídas por outras oportunidades que elas veem coisas que não tem ali, elas começam a se sentir desmotivadas com o que elas estão fazendo, e isso faz com que elas comecem a abrir o olho mesmo para o mercado, para outras coisas que elas podem fazer, tá?
Baixa produtividade, justamente porque se eu não estou estimulando as pessoas a serem melhores, a se desenvolverem, a aprenderem, a aprimorarem conhecimento, eu estou fazendo com que as pessoas elas não saiam dali do que elas estão fazendo. E isso faz com que eu não esteja aproveitando o máximo de produtividade que elas podem oferecer, e isso é baixa produtividade. Baixa produtividade não significa que eu preciso diminuir a produtividade que eu estou tendo hoje. Não, o simples fato de eu não estar entregando a produtividade que eu poderia estar entregando significa que a minha produtividade está baixa. Né? O alto é o meu máximo e tudo abaixo disso é baixo, tá? E aí, claro, em graus diferentes de baixo, muito baixo ou, enfim, médio, mas ainda assim é abaixo, né? E ter profissionais que eu poderia estar aproveitando o potencial máximo dele e não estou, é um prejuízo para a empresa. E muita gente me pergunta assim, Elis, mas a minha empresa não gosta de investir em treinamento, eu já tentei e não dá certo. Será que realmente você expôs para a empresa todos esses pontos que a gente está conversando aqui com clareza, né? Fazer uma reunião, trazer um material que mostre tudo isso aqui, porque se a empresa tiver uma pequena noção do que ela está perdendo, né, e do que ela pode ganhar com os treinamentos, eu tenho certeza que ela vai abrir, né, muito mais a chance de começar a implantar isso, mesmo que seja aos poucos, mesmo que seja devagar, para que ela vá medindo, entendendo se aquilo faz sentido. Mas se você faz de maneira assertiva, você ganha logo no primeiro treinamento a empresa, né? Isso é muito bacana. Falta de segurança nas atividades exercidas também é uma consequência, né? Se as pessoas não estão sendo treinadas no que elas estão fazendo, basicamente elas vão perdendo a segurança do que elas estão fazendo. Será que está certo? Será que está o melhor? Será que eu estou atendendo o que a empresa quer? Porque treinamentos também são direcionados à execução, às expectativas do como fazer, inclusive treinamentos de procedimentos, tudo isso é treinamento. Se a empresa não tem, perde-se desde o início, ponto de será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo do jeito que a empresa deseja? Até coisas maiores, como treinamentos mais complexos, de competências e tudo mais, tá? Ok, quais são os dois erros? Eu vou falar de dois erros que normalmente a gente comete, né? As empresas cometem ao realizar treinamentos. O primeiro erro é realizar treinamentos só conforme demanda. Então, surge uma demanda, eu organizo um treinamento. Surge uma demanda, eu organizo um treinamento. Sei lá, a área tal está precisando de um treinamento de Excel, então eu vou organizar um treinamento de Excel. O fulano quer fazer um treinamento XYZ. Então vamos procurar um treinamento XYZ para o fulano. Se eu só reajo sob demanda, eu estou perdendo uma grande oportunidade de estar fazendo um planejamento de treinamento estratégico. Eu estou só reagindo. Ou seja, eu não estou prevenindo problemas, eu não estou trabalhando problemas, eu estou só indo sob demanda. Isso é um grande erro. Parece que eu tenho um subsistema de treinamento implantado, mas na verdade eu não tenho. Eu tenho treinamentos que acontecem, mas eu não tenho um subsistema de treinamento implantado, algo que funciona com início, meio e fim, um ciclo de identificação, planejamento, execução, medir, né? E aí esse ciclo retorna. Eu não tenho esse ciclo, eu tenho treinamentos que vão acontecendo porque alguém vai me pedindo, porque o líder solicita, porque isso acontece e eu vou reagindo, tá? Então, esse é um grande erro. O segundo erro é achar que as ações de treinamento são despesas, quando na verdade é um investimento. Esse é um grande erro das empresas. E por que as empresas pensam isso? Elas estão malucas? Não necessariamente. Eu acredito muito que a gente tem que puxar a responsabilidade para nós no seguinte sentido. Muitas das crenças e dos pré-conceitos que as empresas têm com relação às coisas que o RH faz, vêm de algum lugar. Algumas delas não vêm, né? Mas algumas vêm, do sentido de realmente a maioria das empresas tem um contato com o treinamento da forma errada. E aí, se esse contato está sendo da forma errada, é óbvio que o treinamento não vai estar gerando o resultado que deve gerar. E nesse caso, é compreensível a empresa olhar para o treinamento como um gasto, porque ele não está vendo o retorno daquilo de fato. O retorno pode até estar acontecendo, hein? Mas se eu não meço e eu não mostro para a empresa o resultado, como que a empresa vai saber que aquilo realmente deu resultado?
como é que eu vou relacionar que aquele ponto que melhorou tem a ver com treinamento e não com uma outra variável? Então, eu preciso sim ter um processo de treinamento, um subsistema de treinamento que seja estratégico. E a minoria das empresas tem. E por isso, né, a maioria das empresas tem essa visão com relação a treinamentos. E aí entra muito naquela questão, né, de é nossa responsabilidade mudar essa realidade, mostrar para as empresas, né, o que um programa de treinamento pode ser. E eu espero que vocês saiam daqui com mais clareza de como fazer isso. Eu vou trazer aqui para vocês 4 crenças também que existem em volta dos treinamentos. Primeira crença é que basta eu encaminhar o colaborador para um treinamento que o problema vai ser resolvido. Às vezes as empresas têm essa crença, né, de, nossa, estamos com esse problema aqui com fulano, vamos fazer um treinamento com ele. Vamos encaminhar ele para um treinamento. E tá, o treinamento, ele é, né, assertivo no sentido de, ele contribui para melhoria, para crescimento, para mudança, com certeza, senão a gente não faria. Mas achar que encaminhar alguém que está dando um determinado problema ou com um determinado problema para um treinamento é a solução mais eficaz e mágica, né? Quase como se fosse mágica dos problemas, também é uma crença que não é em cima de algo que não é real. Por quê? Porque mudança exige muito mais do que somente eu aprender, eu preciso praticar, eu preciso repetir, eu preciso corrigir. Então, muito mais do que treinar, a empresa precisa ter sim um sistema de apoio e acompanhamento daquilo, dependendo do que for. Né? Assuntos que são mais simples, ok. É mais fácil você aprender e já conseguir aplicar. Assuntos que são mais complexos, como, por exemplo, um treinamento de mudança de comportamento, não basta eu simplesmente, poxa, a pessoa está com um problema de gestão de tempo, encaminha ela para um treinamento, vai salvar a vida, né? Tá, ela vai aprender ferramentas e soluções para ajudar ela nessa demanda, com certeza, né? Mas daí, a aplicabilidade disso no dia a dia precisa ser acompanhada, precisa ser medida, precisa ser estruturada, né? Então, é muito importante que a empresa entenda que o treinamento por si só, ele não é o resolutor mágico de todos os problemas, porque muitas vezes essas expectativas é que geram também aquele tipo de percepção de, treinamento não funciona, porque eu mando as pessoas para os treinamentos e elas voltam igual. Primeiro, porque não existiu essa consciência do depois do treinamento, existe o pós-treinamento e a maioria das empresas ignoram isso. E segundo, porque existia essa expectativa que não foi alinhada e setada com antecedência. Então é muito importante também trabalhar essa crença. Outra crença é que todo o conteúdo que vai ser dado ali no treinamento vai ser incorporado, aprendido e magicamente sugado automaticamente pelo colaborador. Então, é muito importante a gente entender que tem treinamentos que tem muitos assuntos, né? Assuntos densos, assuntos técnicos. Então, sim, a pessoa vai compreender naquele momento, mas ela vai precisar de um tempo de maturação daquilo, um tempo de prática. Ela vai precisar de talvez uma avaliação, uma prova, alguma coisa que no dia a dia eu consiga acompanhar se ela realmente conseguiu aprender, assimilar. Eu preciso dar um material para ela para que ela possa consultar depois do treinamento de uma forma clara, né? Então, não é automático essa absorção de conhecimento. Todos nós somos seres humanos e a gente tem uma limitação, né, do que a gente consegue aprender em um curto período de tempo. Então, se você quer que aquele seu treinamento, às vezes ele tem um conteúdo muito denso, divida esse treinamento em módulos, em dias, não dê ele todo de uma vez, né? Porque aí a pessoa vai absorvendo isso aos poucos, ela vai tendo a oportunidade de absorver, praticar, tirar as dúvidas, aí ela absorve mais um pouco, pratica, tira as dúvidas, absorve mais um pouco, e isso vai ficando mais fácil de fato, né, se internalizar ali na pessoa, tá? Então é importante também. Outra crença é que o fato de eu mandar a pessoa, o fato de eu contratar um instrutor de treinamento que tenha nome ou que, enfim, tenha algum tipo de reconhecimento é qualidade garantida, né? É muito importante a gente
prestar atenção em sempre pesquisar bem quem vai ser o instrutor do nosso treinamento, quem vai ser a pessoa que a gente vai estar aprendendo, né? E realmente averiguar se não só tem qualidade, porque às vezes a pessoa que realmente ela tem nome, eu acredito que a chance dela ter qualidade é grande, senão ela não teria feito tanto sucesso, né? Mas muitas vezes não é o que eu preciso. Simples assim, né? Por quê? Porque o fato de eu precisar de um treinamento de comunicação, por exemplo, e eu trazer um especialista em comunicação, não significa que vai estar que ele vai trabalhar exatamente os pontos de comunicação que são os problemas da minha empresa, que ele vai trabalhar exatamente da forma que eu sei que os colaboradores vão absorver melhor. Então, tudo precisa ser conversado muito especificamente com essa pessoa, esse instrutor, né? Se você for contratar alguém para fazer esse treinamento interno ali dentro da sua empresa. Se você for contratar um curso externo para um colaborador, ou dois, ou alguns, pesquisar direito, né, a instituição, o curso, entender o conteúdo programático, se ele de fato vai ensinar o que a empresa precisa, né? Então, é importante a gente ficar atento nisso também, tá? E a outra crença é justamente achar que a responsabilidade total, que 100% da responsabilidade de fazer aquilo que a pessoa aprendeu, transformar aquilo em resultado, que 100% dessa responsabilidade é do participante, é do colaborador. E não é. Essa responsabilidade ela é dividida entre a pessoa que participou do treinamento e a empresa. Por quê? Porque é interesse da empresa fazer com que essa pessoa aplique. Então, eu não posso dar um treinamento e fechar os olhos. Agora, eles que têm que ter força de vontade de aplicar isso. Não, é meu interesse que eles apliquem isso. E muitas vezes eles não aplicam, não é por falta de vontade, não é por falta de. Não é por mau grado, né? Não é por maldade. É por às vezes não saber exatamente como fazer aquilo, esquecer algum ponto importante, se perder ali no dia a dia e acabar não se atentando para as coisas que foi treinado. Coisas acontecem, né, que faz com que as pessoas às vezes não consigam aplicar. E aí a empresa precisa estar de olho nisso, acompanhando, para, você precisa de mais alguma coisa da gente? Falta alguma ferramenta? Por que não está conseguindo aplicar? Né? Foi alguma coisa que você não entendeu, que precisa frisar? E aí, mantendo esse acompanhamento, a pessoa entende, poxa, isso aqui é algo importante para a empresa, eu vou ter que parar e prestar atenção realmente nisso e não deixar a rotina me envolver. E aí, a responsabilidade fica dividida e a empresa entende, a colaboradora entende que aquilo é importante para a empresa, tá? E se de fato é importante para a empresa deve se envolver realmente, tá? Tá, então vamos falar sobre planejamento de treinamento? Então tá, Eli, já entendi a importância, já entendi quais são os erros, as crenças, já comprei a ideia, tô pronto para colocar isso em prática, já convenci a empresa, como que eu executo o planejamento dos meus treinamentos? Então, primeiro, existem duas fases do seu planejamento. Primeira fase é responder ali as seguintes perguntas sobre o seu treinamento. O que é necessário que alguém aprenda nesse treinamento? Então, o que você quer que a pessoa saia dali aprendendo? O ponto focal daquele treinamento. Qual foi o motivo que gerou essa necessidade? Você tem que ter clareza de onde surgiu isso. Será que de fato as pessoas precisam aprender isso agora, desse jeito? Ou é mais uma vontade sua, né? Então, o que gerou essa necessidade? Qual que é a real necessidade de aprendizado? O que você deseja ter de resultado com isso? Então, que resultado que você quer ver no dia daquela pessoa mudando? Realmente, tá? Indicadores observáveis do dia a dia. E identificar qual é o público-alvo a ser treinado. Nem sempre vai ser todo mundo da empresa. Às vezes, aquele treinamento vai ser só para uma pessoa, ou vai ser só para um determinado grupo, vai ser para um departamento, vai ser para um nível, então, nível de liderança, nível de estagiário, né? Então, quem vai ser o seu público-alvo daquele treinamento? Também precisa ficar definido, né? Porque às vezes muitos colaboradores participam de treinamentos que eles nem precisavam participar, que eles nem fazem parte do público-alvo, mas aí a empresa vai fazer um treinamento para todo mundo e não para pensar nisso, o que de fato cada um precisa aprender de uma forma mais organizada, tá? Para focar os recursos
certinhos. Essa é a primeira fase. Na fase 2, a gente vai identificar o escopo, então, o escopo do treinamento mesmo, identificar qual que é a metodologia que eu vou utilizar naquele treinamento. Vai ser uma metodologia mais sala de aula mesmo, vai ser uma dinâmica, vai ser híbrido, né, misturado, misto, vai ser ao ar livre, vai ser aprendizado através de exercício, então eu vou dar um jogo, alguma coisa para a pessoa exercitar, vou dar um projeto para a pessoa fazer. Como que vai ser o escopo desse treinamento, né? A metodologia que eu vou aplicar para que aquelas pessoas aprendam isso. Além disso, você vai definir qual que é o conteúdo. Então, pesquisar, sim, literatura, né? Enfim, procedimentos, quais são os exercícios, os materiais, os processos, os teóricos, enfim, a referência bibliográfica que você vai trazer para aquilo. De fato, né, pensar no conteúdo daquele treinamento. Aí vem a parte de transmissão do conhecimento, que é a parte que você consegue passar. E você vai definir se vai ser você, se vai ser algum instrutor que você vai contratar, se o treinamento vai ser dentro da empresa, se vai ser um curso que você vai pagar, um curso externo para alguém ir lá fazer e trazer o conhecimento, se vai ser um próprio colaborador de dentro da empresa que vai multiplicar esse conhecimento. Acontece, às vezes, eu quero dar um curso de Excel. E meu profissional ali de TI, ele é ótimo em Excel, ele é o cara. Então, por que não pegar esse profissional e pedir para ele dar o treinamento para as pessoas? Lembrem-se de uma coisa: avalie se essa pessoa sabe ensinar, porque o fato dela saber fazer é diferente de saber passar isso para os outros. Então, claro que você tem que analisar se a pessoa sabe fazer, minimamente é o que ela precisa ter para poder ensinar, mas você também tem que entender se essa pessoa vai conseguir passar esse conhecimento. Se existir pessoas dentro da sua empresa desse jeito, que têm conhecimentos que devem ser multiplicados e que conseguem multiplicar, é uma bela forma de você, inclusive, economizar recursos nesse processo, né? E estimular essa troca de conhecimento interna. Então, definir, né, essa transmissão do conhecimento, estabelecer indicadores, ou seja, o que eu vou medir, que resultado que eu quero ter e como que eu vou medir isso. Então, se eu quero melhoria de clima organizacional, eu vou medir isso na próxima pesquisa de clima. Se eu quero uma diminuição de turnover, então eu vou medir isso no cálculo de turnover de verdade, na minha planilha de controle disso. Então, qual que é o objetivo? Não, com esse treinamento, o objetivo é que esse profissional traga ideias para melhorar tal problema da área. Então, depois eu vou medir se esse problema foi resolvido, se o profissional trouxe ideias ou não. Então, é importante, né, eu sempre pensar em qual é o resultado que eu vou medir depois, se esse treinamento deu certo, né, atingiu o objetivo principal ou não, tá? E além disso, depois disso eu vou acompanhar. Então, eu vou acompanhar esses resultados e ver se realmente eles aconteceram, tá? A gente vai entrar agora no levantamento de necessidade de treinamento. Então, tá bom, Elis, como que eu levanto as reais necessidades de treinamento que existem dentro da minha empresa, né? Você está dizendo para eu trabalhar demandas existentes, coisas que a empresa realmente está precisando, entender quais são as prioridades, trabalhar problemas que são reais, prevenir coisas que ainda não aconteceram, ou estimular, né, as pessoas a andarem em direção ao planejamento estratégico da empresa, ou seja, tem que ter visão ampla, visão sistêmica e também estratégia. Eu entendi, mas como que eu levanto essas informações? A gente vai falar sobre locais que você retira, extrai informações para criar o seu programa de treinamento. Eu falo sobre levantamento de necessidade de treinamento, eu sei que já surge na cabeça de vocês o LNT, que é uma metodologia de extrair a necessidade de treinamentos dentro da empresa. Como que é essa metodologia? E aí eu já quero deixar claro aqui que não é a metodologia que eu utilizo e não é a metodologia que a gestão de pessoas por competências, ou seja, o treinamento por competências utiliza. Essa é uma metodologia mais comum, que normalmente é utilizada, é muito conhecida, e eu vou explicar por que ela não é tão eficaz. Mas antes disso, eu vou explicar o que é. O que é o LNT, mais conhecido por aí, né? É basicamente um momento, uma pesquisa, né, que você faz com os gestores, os líderes,
perguntando para eles, né? Quais são as necessidades de treinamento que eles acham que tem na equipe, faz ali, né, esse momento de conversa, extrai deles informações, para que ele, na verdade, não é uma conversa, tá? É até um questionário. Na maior parte das vezes é aplicado em questionário. Pode ser aplicado em conversa também, mas na maior parte das vezes, e até a forma mais famosa de se fazer isso é através de questionário. Então, dá ali um questionário para os líderes, para eles irem preenchendo, né? Quais são os treinamentos que eles sugerem que a que a equipe deles está precisando. E aí, em cima disso, o RH pega essas informações e faz um planejamento de treinamentos em cima, né, do que foi levantado. Claro que analisa se realmente é necessário e pronto. Faz ali o planejamento de treinamento. Por que que isso não é 100% eficaz? Elis, se não é eficaz, significa que a gente tem que excluir o líder desse processo? Não, de forma alguma. Eu acho que o líder é, inclusive, um papel importante disso tudo. Ele vai te dar uma visão da equipe dele, isso é bacana, né? A gente precisa disso para ter uma visão geral, né, sistêmica da empresa. Mas eu pautar o meu planejamento de treinamento em cima somente, né, do que os líderes estão me falando que precisam, meus treinamentos eles ficam construídos em cima de uma base que não é sólida. O que acontece na maioria das vezes que isso é feito? Eu passo questionário para o líder ele costuma delegar isso para a equipe. Então, gente, o que está precisando aí? O que vocês acham que a gente está precisando melhorar, aprender? E aí os próprios colaboradores vão dizendo, e óbvio, eles vão dizer coisas que eles precisam, mas eles também vão dizer coisas que eles querem, né? E aí vai indo e vai ficando aquele tanto de informação. O líder, não sei, a minoria deles leva aquilo a sério ao ponto de fazer um mapeamento de fato, fazer uma avaliação profunda do departamento. Normalmente é só assim mesmo, no senso comum, o que a gente está precisando, coloca lá as opções, tá? Isso não é assertivo. Por quê? Partindo do pressuposto que a gente quer analisar situações que a empresa realmente está precisando, nem sempre esse levantamento vai nos dar todas as informações que a gente precisa saber. Né? Por quê? Porque fica superficial, fica uma análise superficial, como quando inclusive, a gente precisava fazer uma análise extremamente mais profunda do que isso. Então, eu vou ignorar o líder? Não, mas eu vou incluí-lo como uma das minhas fontes de informação somente. Um dos fatores que vai me dar ali uma clareza, uma visão do que pode ser que está acontecendo. E aí, claro, depois de eu levantar todas as outras necessidades de outras fontes que são mais confiáveis, eu vou bater ali de frente com o que o líder me falou e ver se faz sentido ou não, se coincidiu, o que coincidiu, o que não. Aquilo vai me dar, assim, uma base de comparação. Mas eu não vou usar aquele questionário como sendo o que vai me dar a base para fazer todo o meu planejamento de treinamento, tá? E esse é um grande erro, até porque esse formulário de levantamento de necessidade de treinamento, né, que é o LNT, ele está, na verdade, ultrapassado, né? Ele é uma ferramenta muito antiga e que, quando surgiu aí a metodologia de gestão de pessoas por competências, né, foi derrubado de certa forma. Foi visto que não era a forma mais eficaz de se fazer. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que tem de mais atual mesmo, o que de fato vai dar mais resultado e da onde você tira essas informações. Vai tirar de um lugar só? Não, você vai tirar de vários lugares, vai confrontar essas informações. Isso é ser estratégico. Isso é ser assertivo. É fazer análise, né? É pegar informações e analisá-las. Não é nada pronto que vem para sua mão. Né? Quem é o especialista em recursos humanos, em treinamentos, é você. Então, você que deve pegar essas informações, e as informações elas estão a seu serviço, a serviço da sua análise, né? E não o contrário. Você não está ali a serviço das informações que chegam, tá? Ok. Que informações de treinamento, né, essas informações que você vai pegar, o que elas precisam ter para ser realmente informações que são seguras? Primeiro, precisa ter precisão, ou seja, eu preciso ter tirado ela de lugares confiáveis, que eu sei de onde veio, que inclusive veio de lugares que eu mesma coordenei, vocês vão entender um pouquinho sobre isso.
que eu sei que é uma fonte confiável. Então, precisão é importante. Alinhamento com os processos, eu preciso que essas informações que eu vou levar em consideração para fazer os meus planejamentos de treinamento estejam alinhados com a empresa, com os processos, com os procedimentos. Não adianta nada levantar uma informação que vai gerar uma necessidade de treinamento que não está alinhado com o que a empresa tem de processos, de cultura ou de planejamento estratégico. Então, eu preciso sim fazer essa análise. Outra coisa é a redução da subjetividade. Então, eu preciso ter informações que não são subjetivas. Lembra que a gente falou muito sobre subjetividade nesses dias? E pegar uma informação direto do líder é muito subjetivo. Porque o líder ele vai te falar o que ele quer, o que ele acha, o que ele viu alguém fazendo ali em outra empresa, o que ele leu no jornal que é legal aprenderem, é subjetivo, né? Isso de vir do ser humano sem algo que seja realmente palpável, isso traz subjetividade. Então, as minhas informações, elas têm que ser confiáveis, tá? E, além disso, tem que ter assertividade na aplicação. Eu conseguir aplicar. Se for algo que eu não consigo aplicar, sei lá, o tipo de mudança que precisa é algo que não tem como trabalhar, não tem como aplicar, aí também, né, é importante a gente deixar claro para a empresa que não tem como trabalhar aquilo daquela forma, né, que precisa ser trabalhada de outra forma, ou que não tem como ser trabalhada. Então, a gente também tem essa função de entender o que é possível a gente trabalhar em treinamentos, tá? Ok. Então, vamos ver de onde a gente vai tirar essas informações? Primeira coisa, a gente vai tirar das metas da empresa. Então, as metas da empresa, as metas das áreas e as metas individuais. Seja lá como a sua empresa ela faz essa mapeamento de metas, você vai ter que ter acesso a essas metas. Por quê? Dependendo das metas, eu vou precisar entender se eu preciso fornecer algum tipo de treinamento para auxiliar as pessoas a chegarem nas metas. Vocês concordam que atingir as metas que a própria empresa impôs é prioridade? É importante? Porque se a própria empresa impôs aquelas metas para aquele ano ou para aquele determinado período, significa que é algo muito importante que as pessoas atinjam. Então, se eu olho lá que uma meta para a área de vendas é aumentar em 25% o número de vendas, eu preciso entender se aquela equipe de vendas precisa de algum tipo de treinamento. Se elas precisam de algum tipo de treinamento voltado para a produtividade, para elas conseguirem fazer mais coisas em menos tempo, ou seja, atender mais clientes, e aumentar esse faturamento por conta de gestão de tempo, ou não. Eu vejo que as pessoas estão atendendo muito cliente, mas elas fecham poucos contratos. Então, eu vou ver se é necessário a gente dar um treinamento de vendas, né, de fechamento mesmo de contrato. Não, as pessoas, a meta é aumentar até 5% o faturamento. Tá, então o faturamento necessariamente significa vender mais, porque eu percebi que a gente tem muita inadimplência, pessoas que não estão pagando. Então, será que se eu der um treinamento para o meu setor de cobrança, para eles cobrarem com mais assertividade, a gente conseguir receber essas inadimplências, a gente consegue aumentar boa parte desse faturamento através de receber o que já nos devem? Então, são análises em cima das metas que a empresa tem, que os departamentos têm, que as pessoas têm, e entender como os treinamentos podem impulsionar e ajudar a empresa a chegar nas metas que ela definiu. São mais importantes. Aí você pode até fazer com a própria empresa, entender quais são as prioridades de metas, né? Normalmente as metas corporativas são mais prioritárias, até porque todas as outras são normalmente ramificadas e feitas em cima da meta global. Então, é entender como seus treinamentos podem ajudar. Então, essa é a primeira fonte de informação para você criar os seus treinamentos, que são as próprias metas da empresa, tá? Os objetivos, os lugares que a empresa quer alcançar, né, de resultados aí nos próximos tempos, tá? A curto, médio prazo. E aí, pensando em planejamento, é até importante eu deixar claro para vocês que a minha sugestão é que vocês façam um planejamento anual, então é entender as metas do ano mesmo. Você tem que fazer um planejamento fim desse ano, por exemplo, já pensando no seu programa de treinamento de 2021. Então, você tem sim que fazer uma expectativa para 2021. Significa que eu vou ter que seguir à risca, engessado,
e que não fazer nada fora disso, não significa. Se surgir uma demanda no ano que vem, que não era demanda hoje, mas que virou uma urgência por algum motivo, eu posso incluir esse treinamento, não só posso como devo. Mas o meu planejamento me permite ter um norte, me permite ter algo que eu já pensei. E aí fazer adaptações em cima do que eu já pensei continua sendo assertivo. Mais do que eu tomar decisões em cima de algo que eu não pensei, tá? Ok, o segundo lugar que você vai tirar informações para suas necessidades de treinamento são os indicadores de performance. O que são os indicadores de performance? São aqueles KPIs, né? É o que a empresa quer. É como se fossem metas, mas são mais individuais, né? Então, quais são os indicadores de performance do RH? Diminuição de rotatividade, eu estou dando exemplos, tá? Não é em toda empresa que é assim, cada empresa tem os seus indicadores, mas normalmente a diminuição de rotatividade, melhoria de organizacional, treinamentos de integração feitos até X dias depois que o colaborador entrou, avaliações de período de experiência sendo feitas até X dias depois que o colaborador entrou, índice de retenção, o que é retenção? Depois dos 3 meses de experiência, a pessoa ficou, o índice de retenção de até tantos por cento, índice de tempo médio de empresa dos colaboradores, ou seja, eu somo o tempo que as pessoas estão dentro da empresa, divido pelo número dos colaboradores e tenho o tempo médio que as pessoas ficam ali dentro. Então, tempo médio de empresa de pelo menos 2 anos. Então, esses são indicadores, coisas que eu consigo medir e entender se a área está atingindo os resultados. Esses indicadores, se a sua empresa tem, também é uma fonte importantíssima da gente tirar. Por quê? Porque se é o indicador da área de RH ter o tempo médio de colaboradores em 2 anos. E aí, na hora de medir, viu que está em 1 ano. Então, peraí, não está conseguindo atingir o resultado. Como que, com treinamento, eu posso ajudar, né, a área a atingir os resultados dos seus indicadores de performance, dos seus KPIs? Como eu posso ajudar essas pessoas a atingirem os indicadores que a empresa quer que elas atinjam? Então, trazer treinamentos de RH mesmo, da técnica, para como a gente faz para que as pessoas fiquem mais tempo na empresa, né? Está relacionado a clima organizacional ou não, eu posso dar um treinamento técnico para que esses profissionais de RH enxerguem onde que está o erro e consigam trazer ações para melhorar isso e reter mais as pessoas mais tempo. Então, tem bastante coisa que a gente pode pensar em cima disso. Terceiro lugar é levantamento das competências. Então, né, como já dizei, o treinamento é por competências. Então, sim, é um planejamento de treinamento que leva em consideração as competências técnicas, comportamentais, organizacionais. Então, eu preciso fazer esse levantamento de competências para entender, olha, essa e essa competência são muito importantes para a empresa. Então, eu vou promover um treinamento dessas competências para a empresa inteira. Essa competência é muito importante para esse nível. Então, eu vou promover um treinamento para esse nível dessa competência, mas porque eu fiz um levantamento dessas prioridades, de quais são as competências de cada cargo, quais são as competências que são prioridades para empresas, competências organizacionais, tá? Então, eu posso fazer um movimento em cima disso se eu tiver clareza de quais são. E aí, eu pegando essa informação também vai me dar informação se eu preciso ou não treinar alguma competência em cima desse fator, tá? Outra fonte riquíssima de planejamento de treinamentos é a avaliação de desempenho. Na avaliação de desempenho, você está avaliando os colaboradores. E aí você tem ali na sua mão os resultados do desempenho das pessoas. Se existe gaps ali de desempenho, de resultados, poxa, as pessoas estão sendo mal avaliadas nisso. Nossa, então eu vou promover, e isso é importante para esse cargo, é importante para a empresa, eu vou promover um treinamento então disso. Poxa, eu percebi que, de uma maneira geral, uma das competências organizacionais que mais está sendo mal avaliada é essa aqui. E é importante para a empresa, eu vou promover um treinamento disso aqui. Poxa, eu percebi que naquela determinada área, o Excel está mal avaliado. O que será que pode estar acontecendo? Vou promover um treinamento disso. Eu percebi que o gap maior, de uma maneira geral da empresa, o que mais foi mal avaliado na empresa foi isso. Então, eu vou promover isso para todo mundo. Então, a avaliação de desempenho é um material riquíssimo, porque ele já te dá ali o que as pessoas não estão sabendo entregar.
que elas estão indo mal de fato, né? Qual é o gap, o buraco que existe ali, que precisa ser preenchido. E aí, entender se precisa ser preenchido com que tipo de treinamento. Mas já é uma fonte riquíssima de informação para você criar o seu programa de treinamento. Outro local, né, o penúltimo local que a gente pode retirar informações é da pesquisa de clima. Então, você vai, aplica uma pesquisa de clima e lá na sua pesquisa de clima sai o resultado de que as pessoas estão avaliando mal a comunicação entre áreas. As pessoas estão insatisfeitas com isso, estão dizendo que não está tendo muita comunicação entre áreas, que, enfim, as áreas elas não se comunicam bem, então, bacana. Vamos então promover um treinamento de comunicação entre áreas com foco nisso, comunicação de uma forma geral, não. A gente vai focar a comunicação, como que isso pode acontecer entre as áreas, entre processos diferentes. Então, eu posso resolver esse problema que foi levantado na minha pesquisa de clima. Agora, tem outros problemas também, como, por exemplo, pesquisa de clima avalia liderança. Então, eu posso ver que a maioria das pessoas estão insatisfeitas com a forma que a liderança treina elas. Elas não estão sendo treinadas, elas sentem que não estão sendo acompanhadas. Ok, então vamos promover um treinamento para a liderança de como elas podem acompanhar melhor os seus colaboradores, treiná-los, ser de fato um líder mais presente nesse sentido. Então, a pesquisa de clima também é riquíssima para trazer ali ideias, né, gaps e situações que precisam ser trabalhados, problemas que já estão instalados, que precisam ser trabalhados com treinamento, tá? E o último lugar que vocês podem retirar informações de treinamento é a entrevista de desligamento. Como que você vai tirar essas informações da entrevista de desligamento? Para quem não sabe, né, o ideal é que quando a pessoa é desligada ou pede desligamento, o RH faça um fechamento ali com ela, com algumas perguntas. E dentro dessas perguntas, você vai colher ali qual que é a sugestão de melhoria que ela tenha para a empresa, como é que ela avalia o líder dela, por que ela está saindo. Então, às vezes, ela vai te dizer que está saindo por conta do clima, por conta de algum colega, por conta disso e daquilo, coisas que você ali vai retirar informações importantes para entender o que você pode melhorar no seu processo lá atrás. Então, poxa, eu tô saindo porque eu senti que não era muito acompanhada, ou porque, sei lá, não recebia feedback, ou porque eu nunca sabia se eu estava entregando bem ou não, porque eu não recebi treinamento sobre a minha função. Qual que é a sua... Aí você pergunta, né? Qual que é a sua sugestão de melhoria? A pessoa vai te dizer sugestões de melhoria, você anota. E aí o que você vai? Você vai treinar tudo que as pessoas te falarem? Não. Mas você vai pegar as coisas que mais se repetem. Então, poxa, de 10 pessoas que eu entrevistei, 8 delas me falaram sobre liderança. Então, é algo que eu preciso prestar atenção. Se de 20 pessoas que eu entrevistei, muitas me falaram que não tinham clareza do que se estava executando certo, se estava entregando o que a empresa espera. Então, peraí, será que essa comunicação de metas, de treinamento mesmo, de função, está sendo bem executado? Então, são coisas que eu já posso parar para pensar em cima dessas informações para eu trabalhar nos meus treinamentos, tá? E aí, só para fechar, eu vou citar aqui para vocês, porque não dá para a gente aprofundar nisso, infelizmente, em quais são os tipos de treinamento existentes. Então, nós temos os treinamentos técnicos, que são os treinamentos que vão treinar competências técnicas, né? Um treinamento, por exemplo, de vendas, de como vender melhor, é um treinamento técnico, como utilizar um determinado software, é um treinamento técnico. Treinamento de Excel é um treinamento técnico. Um curso de inglês é um treinamento técnico, tá? Porque é algo que a pessoa vai aprender, que ela vai, de cara ali, já conseguir executar e melhorar o trabalho dela ali, na execução, tá? Segundo tipo de treinamento é o treinamento comportamental. E aí, nesse tipo de treinamento, você vai estar trabalhando um desenvolvimento de alguma competência comportamental. Então, poxa, quero melhorar a gestão do tempo das pessoas, quero melhorar a comunicação entre áreas, quero melhorar a resiliência, a flexibilidade. Então, são competências comportamentais e por isso são treinamentos comportamentais. É uma categoria, tá? Outra categoria é treinamento de integração. Inclusive, tem uma gravação de uma live que eu fiz só sobre treinamento de integração também lá no meu YouTube. Tá vendo como vocês não podem deixar de se inscrever no canal?
Então, treinamento de integração é outro tipo de treinamento, que é aquele treinamento em que você recebe o colaborador, integra esse colaborador, mostra para ele, né, a missão, visão, valores, regras da empresa, apresenta para essa pessoa a ambientalização, né? Apresenta para a pessoa os colegas, o próprio ambiente, onde que é o banheiro, onde que é isso, onde que é aquilo, né? É aquele momento de integrar a empresa, a pessoa, a empresa, mostrar ali coisas importantes para a empresa, código de ética, tá? Tudo isso. E tem também o treinamento funcional. O que é o treinamento funcional? É o treinamento que a pessoa recebe na função. Normalmente também é quando a pessoa entra na empresa, ela precisa ser treinada nos processos e procedimentos que são relacionados à sua atuação. Então, se tem na empresa já processos e procedimentos prontinhos de como a pessoa deve executar uma determinada coisa, ela deve ser treinada nisso. E isso são treinamentos funcionais. Não é integração mais. Integração é só essa ambientalização. A partir do momento que a pessoa já começa a ser treinada na função, tanto pelo líder, pelos colegas ou por alguém de outra área. E por que alguém de outra área? Vamos supor que eu sou lá uma coordenadora de RH, entrei na empresa. Eu vou ser treinada nas coisas de RH, mas eu também vou precisar ser treinada nas coisas que eu vou atender outras áreas. Por exemplo, eu vou precisar fazer um planejamento financeiro de verba do RH, então o financeiro precisa me treinar como que eu lanço essas verbas no sistema, por exemplo, qual que é o prazo que eu tenho para encaminhar notas fiscais de treinamentos, de gastos que o RH teve para o financeiro. Então, esse treinamento é o financeiro que vai me dar, não é a minha área, não é da minha área em si, mas é da minha função. Eu preciso executar isso atendendo outra área. Então, eu vou ter treinamentos ali referentes a coisas que eu tenho que fazer de procedimentos dentro da empresa. E aí é um treinamento funcional, tá? Então, são esses 4 tipos de treinamento que você precisa implantar aí dentro da sua empresa, categorias, né, de treinar coisas diferentes na sua empresa, tá? Me diga, gente, vocês gostaram? Deu para aprender? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa útil que vocês de verdade vão conseguir aplicar e vão conseguir melhorar e pensar. Acho que o principal é a reflexão, né? O que vocês podem melhorar no que vocês já estão fazendo, ou começar certo, caso vocês não estejam fazendo. E é muito importante isso para mim, trazer esse momento de vocês refletirem, né? A forma assertiva da gente fazer as coisas, né? E quais são os erros que a gente pode estar cometendo. Eu espero ter cumprido essa função hoje aqui com vocês. Muito obrigada, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!